principal agora, que é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus Santo Poderoso. Deus eterno e soberano, neste momento, ó Pai amado, tendo louvado a Ti, Senhor, sentindo a Tua presença neste lugar, Senhor, continuamos na Tua presença, ó Pai, apresentamos a Tua serva que irá dar continuidade a esta obra maravilhosa que Tu estás fazendo nesta noite, sendo portador, ó Pai amado, porta-voz da Tua palavra, Senhor. Continua usando nas Tuas mãos com grande poder e autoridade, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos estar com as mentes e os corações voltados para o Teu trono, ó Pai, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro dos Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 14. Hebreus 4. Aleluia. É no final da Bíblia. Você vem do Apocalipse e vai voltando. Amém? Quem achou diz amém? Esperamos que os irmãos acharem. Vamos acompanhar a leitura um pouquinho extensa, mas é para nossa edificação, né? Como o pastor mesmo falou, nós pregamos a palavra. Né? Se nós não temos o hábito de ler a Bíblia em casa, nós estamos na igreja. Né? Amém? Hebreus 4, a partir do 14, diz assim, a epígrafe: Jesus é um sumo sacerdote. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Até aqui, amém? Glória a Deus. Jesus é o sumo sacerdote. E que maravilhoso, irmãos, nós ouvimos isso e sabemos disso, né? Nós sabemos que estamos nessa semana, né, que é comemorado, né? A
Semana Santa, todo cristão, né, comemora essa semana, eu acredito. E no domingo será o que? O domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição. A sexta-feira é a crucificação, né? O sábado e o domingo de Páscoa. Mas nós compreendemos através da Bíblia que a nossa Páscoa é Jesus, né? Porque Ele foi o Cordeiro Pascal, né? Ele foi o Cordeiro que foi lançado na cruz, foi crucificado, foi morto para nos libertar do pecado, para nos purificar, para nos livrar, para nos perdoar de todo o pecado. Então a nossa Páscoa é Jesus. Os judeus comemoram a Páscoa deles, mas a nossa Páscoa é Jesus, né? Então eu estava meditando, né, buscando ao Senhor e eu estava orando e o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra, que Jesus, Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, como está escrito aqui, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, Ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E o que eu preciso compreender? O que é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele sacerdote maior, né, que estava ali no topo ali da hierarquia dos sacerdotes, e ele era o único que podia entrar no lugar chamado Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote tinha autorização por Deus para entrar no lugar chamado Santo dos Santos. E o que ele fazia naquele lugar? Quando ele penetrava a cortina, quando ele penetrava o véu do templo, ele entregava o sacrifício para perdão dos pecados, mas antes ele tinha que orar por ele mesmo. Antes ele tinha que confessar os seus próprios pecados. E se Deus não perdoasse, se Deus não recebesse aquele sacrifício, ele morria ali mesmo. Ele era fulminado ali mesmo, lá dentro mesmo, né? Mas a maioria, né, nós sabemos que o sumo sacerdote, ele tinha uma vida completamente consagrada a Deus, uma vida entregue a Deus. Então ele tinha que se examinar, e quando ele entrava naquele lugar, ele precisava estar reto diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, para que Deus aceitasse aquele sacrifício e perdoasse os pecados da nação. Porque o sumo sacerdote, ele intercedia pela nação. Então o escritor aos Hebreus, ele vai falar, visto que agora temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, agora ele não penetrou pela cortina do templo, ele não penetrou pelo véu do templo, mas ele penetrou nos céus. Ele adentrou os céus. Ele morreu pelos nossos pecados e ele entrou nos céus e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ou seja, eu ainda sou pecador, eu ainda peco, mas eu sou justificado pela graça. E esse sacrifício, minha amada, é de uma vez por todas, é eterno. Porque lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, o homem comum, o homem natural, ele tinha que entrar uma vez por ano, porque o sacrifício era anual. Então o povo voltava a pecar anualmente, ele ia lá, oferecia o sacrifício, encontrava o perdão de Deus. E como que eles sabiam que o perdão de Deus foi liberado? Eles sabiam pela colheita, pelas chuvas que Deus derramava, pela colheita daquele ano, né, pastor? Então, eles sabiam que Deus havia lhe aprovado aquele sacrifício, porque a partir daquele momento, naquele ano, Deus ia enviar chuva. A Bíblia fala da chuva serôdia, né? A Bíblia fala dessa chuva que vinha para trazer uma colheita abundante, irmãos. E assim é nas nossas vidas. Jesus os perdoou para nos dar uma vida abundante. E o que eles recebiam além de uma colheita abundante, além de uma vida abundante? Eles recebiam paz, alegria. Então, se tinha colheita abundante,
tinha vinho, tinha alegria, tinha paz, irmãos. Então eles podiam se alegrar, porque Deus havia recebido aquele sacrifício. Só que com Jesus, qual que é a diferença? Jesus não tinha pecado. Então corria-se o risco, né, de um sumo sacerdote entrar naquele lugar e estar em pecado. E se Deus não perdoasse, não recebesse aquele sacrifício, e o sacerdote morresse ali dentro, o ano ia ser um ano ruim, a colheita ia ser ruim, não ia ter alegria, não ia ter a paz, não ia ter o regozijo, a alegria de estar ali, irmãos, de pertencer a Deus, de ser a nação que teme a Deus, que pertence a Deus, que tem Deus como seu Senhor. Aleluia. Mas com Jesus a gente não corre esse risco. Com Jesus, irmãos, nós podemos nos alegrar todos os dias, até a vinda dele, ou até ele nos levar para a glória. Nós podemos nos alegrar todo dia, porque Jesus é o grande sumo sacerdote sem pecado. Olha que tremendo, irmãos. E por causa disso, olha o que diz o 16: eu posso chegar ao trono da graça. O sumo sacerdote penetrava o véu do templo, passava pelas cortinas, e ele estava diante do trono. Existia ali, irmãos, todo o desenho do tabernáculo, o desenho do templo, representa o céu. Representa o céu. Então ele só chegava diante do trono ali, só que ele não podia chegar muito perto, não, porque se ele chegasse muito perto, ele corria o risco de morrer também. Mas por causa de Jesus, eu e você, nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Porque do trono de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que correm rios de graça. Aleluia. O que está escrito no Salmo de número 46, irmãos? Que nós podemos descansar. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. O que eu temerei? Eu não temerei, porque podem os mares se embravecer, podem as ondas se levantar, pode a terra tremer, mas eu não vou temer. Aleluia. Porque do trono dele flui a água da graça. É o trono da graça de Deus. E a Bíblia diz que Deus está no meio dela, não será abalada. Deus está no meio da cidade, Deus está em nosso meio, Deus está no meio da nação. Porque se nós nos levantarmos, irmãos, para orar pela nação, a palavra de Deus declara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem água que flui do trono da graça de Deus. E essas águas, elas purificam, elas renovam, aleluia, elas limpam. É a água da palavra, igreja. Então eu posso, por causa de Jesus, o grande sumo sacerdote, que mesmo sendo tentado em tudo, ele foi tentado, como nós. Ontem eu preguei, né, pastor, sobre resistir à tentação. Jesus foi tentado no deserto, em todas as áreas. Primeiro foi na sua identidade: se tu és filho de Deus, torne essas pedras em pães. Jesus teve fome, foi tentado, resistiu à tentação. E quantas tentações Jesus ele passou? Ele foi tentado assim como nós, mas sem pecado. Então nós não corremos risco. Não há risco. Eu posso me achegar ao trono da graça. Eu posso me achegar a Deus sem medo, de maneira inabalável. Aleluia. Eu posso chegar a esse trono, porque quando eu chego ao trono da graça, eu alcanço misericórdia e encontro a graça
Deus, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha só que interessante. Eu não posso buscar a Deus só na hora da emergência, não é? Só na hora da urgência, só na hora que eu estou no perrengue, né? No perigo. Eu tenho que chegar a Deus todos os dias. Todos os dias eu tenho que me apresentar diante de Deus. Será que nós temos nos apresentado diante de Deus todos os dias? Aleluia. Eu tenho que me apresentar diante dele. Mas eu pequei. Mas eu bebi. Mas eu falei. Mas eu tive um pensamento impróprio. Eu tive, mas Jesus não. Eu pequei, mas Jesus não. E quem é que está à destra de Deus? Jesus. Quem levou meus pecados? Jesus. Quem foi crucificado no meu lugar? Jesus. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Então, quando eu me achego ao trono da graça, eu me apresento diante dele, mesmo com os meus pecados, as minhas falhas, as minhas cabeças. Ele vai dizer isso aqui na frente. O 2. Possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Aleluia. Deus conhece a nossa fraqueza. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece a nossa natureza pecaminosa. Mas ainda assim ele olha para Jesus. Jesus satisfez a justiça de Deus na cruz. Aleluia. Então eu não posso apenas me apresentar diante dele no momento da urgência, porque ele está dizendo que o fim de eu me apresentar diante desse trono da graça é ser ajudado em tempo oportuno. O que isso significa? Eu estou me apresentando diante dele todos os dias e eu sei que eu posso estar diante de Deus por causa de Jesus. Aleluia. Então, no momento, na situação difícil, no momento da tentação, ele me dá graça. Aleluia. Ele derrama essa graça sobre a minha vida, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, você vai colocando depósito, irmãos. Você vai depositando no céu. Você vai se guardando em Deus. Você vai se escondendo em Cristo Jesus. Aleluia. Então, se eu me apresento todos os dias perante o trono da graça de Deus, no tempo oportuno, na hora que eu precisar, eu vou receber a misericórdia e a graça e o favor de Deus. Para isso, Jesus morreu. Para isso, Jesus morreu. Para que você possa entrar na presença de Deus, você ter acesso. O véu foi rasgado de cima a baixo pela sua carne. Aleluia. Isso é tão precioso, irmãos, tão precioso. É tão maravilhoso ouvir falar de Jesus, que Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, que por causa dele eu posso entrar na presença de Deus e receber a graça, a misericórdia e o favor de Deus. Porque se não fosse Jesus, se não fosse por Jesus Cristo, nós não poderíamos entrar na presença de Deus. Porque Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é Espírito e nós somos carne. Aleluia. Mas graças a Deus que nos faz triunfar por Jesus Cristo. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. É aquilo que eu falei para vocês. O sumo sacerdote ele era tomado da tribo de Levi em Israel e ordenado por Deus para presidir o serviço sagrado. Então ele era escolhido para o mais alto cargo e a maior responsabilidade espiritual da nação. Então, aquilo que eu falei para vocês, qual é o serviço dele? Oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. E também para que ele mesmo se compadecesse da nação. O sumo sacerdote lá no Antigo Testamento, ele também tinha que se compadecer
Ele tinha que pedir perdão por ele, pelo pecado da nação. Ele tinha que se compadecer. Jesus é diferente. Ele não tem pecado. Ele não precisou pedir perdão pelos pecados, que ele não tem pecado. Mas ele se compadeceu de nós. Aleluia. Ele é um sumo sacerdote melhor, porque não há riscos. Glória a Deus. E ele fala aqui no 4: e ninguém toma para si esta honra, senão quem é chamado por Deus como Arão. Deus chamou Arão. Ele foi o sumo sacerdote, aquele que andava com Moisés, lá no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo. Ele andava com Moisés. Arão era o sumo sacerdote, aquele que oferecia sacrifício. Mas o mesmo Arão que oferecia sacrifício pela nação de Israel foi o mesmo Arão que fundiu um bezerro de ouro. Imagina, o mesmo sacerdote que oferecia sacrifícios e dons pelos pecados da nação foi o mesmo que fundiu um bezerro de ouro, um Deus de ouro, para o povo adorar. E aí, como é que faz? Que representante é esse? Como que eu vou ter um representante que ofende a Deus? Né? Como que eu vou ter um representante que sabe fazer o serviço, conhece o serviço, sabe que é sagrado, mas quando foi manipulado, não suportou a pressão e fundiu um bezerro de ouro, para que aquele povo que achava que Moisés estava demorando a descer do monte pudesse adorar aquele Deus feito pela mão do homem. Que representação é essa? Como que eu vou ter um representante que ofende a Deus? Não tem como, né? Mas graças a Deus, irmãos, o nosso representante nunca ofendeu a Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi obediente por aquilo que ele sofreu. Ele não foi obediente, irmãos, vivendo uma vida de conforto. Ele não foi obediente no estado confortável. Ele não foi obediente recebendo glória, recebendo honras. Não. Ele foi obediente por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, porque Arão desobedeceu, não suportou a pressão do povo, foi manipulado, não suportou a tentação, não suportou o sofrimento. Não vou fazer a vontade do povo, esse povo me deixa em paz. Mas Jesus não, Jesus suportou, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Você já agradeceu a sua vida por Jesus hoje? Você já agradeceu a Deus por Jesus hoje? Todos os dias, irmãos, nós temos que agradecer a Deus por Jesus Cristo. Porque se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui. Nós não seríamos salvos. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Lembra lá do Salmo messiânico, que foi revelado ao salmista: tu és o meu filho, hoje te gerei, te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Aleluia. Então, Deus gerou Jesus para entregar as nações para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, das nações, de todo o mundo. Aleluia. Como também diz em outro lugar, que é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi um rei sacerdote. A Bíblia não fala muita coisa sobre a história de Melquisedeque. O que a gente sabe é que ele ofereceu riqueza, ouro para Abraão, que é o pai da fé, que Deus havia feito promessas para ele em relação às nações também. Te darei as nações. Aleluia. Essa é a promessa de Deus, igreja. Porque Deus, ele quer alcançar as nações. Jesus morreu para alcançar as nações. Jesus morreu para que
discípulos viessem nascer de Deus, homens e mulheres nascidos de Deus, se transformassem em luz do mundo e sal da terra, para que fossem feitos discípulos para as nações. Aleluia. Então, Melquisedeque, ele representa Deus, rei, ele representa Jesus, aliás, rei e sacerdote, que veio para entregar riquezas para Abraão, para abençoar Abraão, representando Jesus, porque Jesus, igreja, ele tem muita bênção para nos dar. Jesus, ele tem muito para nos abençoar. Ele é rei e sacerdote. Rei, você já viu um rei pobre? Não, se é rei, você está no trono, tem muito para abençoar. Então, Melquisedeque, quando ele se encontra com Abraão, ele representa Jesus, o Senhor, que tem muito para te entregar. Aleluia. Só que ele, Melquisedeque, foi uma representação, foi rei e sacerdote por um tempo. Jesus é rei e sacerdote eternamente. Aleluia. Sabe o que significa? Que é de geração em geração. Aquilo que você plantar hoje diante de Deus, a tua descendência vai colher. Aquilo que você colocar hoje diante de Deus, aleluia. Aquilo que você plantar hoje diante de Deus, quando você se achegar ao trono da graça, com confiança, com intrepidez, aleluia, com ousadia, com convicção de fé, você está plantando, a tua descendência vai colher. Porque ele é rei e sacerdote eternamente. Ele não é como Melquisedeque, que só veio para Abraão, não. Ele veio para mim, ele veio para você, ele veio para a tua casa, ele veio para os teus filhos, ele veio para os filhos dos teus filhos, ele veio para os seus netos, seus bisnetos, para toda a tua geração. Para a tua geração. E no 7 que nós lemos, ele diz o qual os dias da sua carne. O que é isso? Os dias que ele viveu na terra, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. É quando ele vai lá naquele jardim de Getsêmani clamar: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não seja feita a tua vontade. Quais as fases que Jesus sofreu? Ele chorou a morte de Lázaro. Ele chorou quando entrou em Jerusalém. Quando ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te abrigar, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te proteger, como a galinha protege os seus pintinhos, e você não quis. A Bíblia diz que ele entra chorando, porque ele sabia que ele ia pregar a verdade, que ele ia falar da verdade do reino, e logo em seguida ele ia ser morto. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então, com clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ou seja, Deus não livrou da morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A sexta-feira foi dolorosa, a vida foi dolorosa, mas o domingo foi domingo de alegria. Por que ele ressuscitou? Por que a sexta-feira é dolorosa? Por que a sexta-feira é duvidosa? Por que a sexta-feira, irmãos, é uma sexta-feira de lágrimas, de choro, de dor na alma? Porque o Messias foi morto, porque o sacerdote foi morto. Aparentemente, Deus não tinha aceitado o sacrifício. Porque não era assim? Se Deus não aceitasse o sacrifício, o sacerdote era morto.
trevas. É o que está escrito na palavra. Porque ele morre. Na sexta ele morre. E aparentemente, parece que ele morreu, nada aconteceu, ele está morto. Então Deus não aceitou o sacrifício. Mas passa o sábado, porque era necessário passar o sábado, porque ele precisava descer ao Sheol, descer ao inferno, descer ao Hades, pegar a chave da vitória, a chave do inferno, aleluia. E ao domingo ressuscitar. Então no domingo eles tiveram a certeza, o sacrifício foi aceito. Está perdoado os pecados da humanidade. Jesus ressuscitou. Agora o domingo é o dia da alegria. É o dia da festa. É o dia da paz. Tanto é verdade que a Bíblia diz que quando Jesus vem da ressurreição, ele aparece para aquela mulher, para Maria Madalena, que vai dar a notícia da ressurreição. Depois ele aparece na sala com os discípulos, e a Bíblia diz que quando ele pisa na sala, qual que é a primeira palavra que ele diz? Paz seja convosco. É como se ele falasse: perdoados estão os teus pecados, paz seja convosco, a paz de Deus. Agora existe paz entre o homem e Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Chamado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto nos fizestes negligentes para ouvir. É aquilo que eu falei para os irmãos. Não se fala muito de Melquisedeque. Ele aparece, entrega o ouro para Abraão, entrega as riquezas para Abraão, e ele é citado, mencionado pelo próprio Jesus Cristo. E ele está dizendo: aquele foi rei e sacerdote temporário, mas nós temos um rei e sacerdote eterno, na qual nós devemos olhar nesta noite. A sexta-feira é dolorosa, mas o domingo é de alegria. A sexta-feira é de choro, mas o domingo é de esperança. A sexta-feira é a hora das trevas, mas o domingo, aleluia, é a justificação. Eis que eu arranco o meu povo, os meus escolhidos, das trevas, e trago eles para a maravilhosa luz, para a esperança, glória a Deus, para a ressurreição. E o que vai acontecer conosco? Nós vamos ressuscitar, porque a morte não tem mais poder sobre nós. Nós passamos da morte para a vida. Glória a Deus. Os que morrem com Cristo, e os que morrem com Cristo, acho que é 1 Tessalonicenses 4, ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão como Ele ressuscitou. E após a ressurreição, depois que Jesus vier para julgar as nações, para levar a tua igreja, para cumprir todas as coisas, nós sabemos, irmãos, que nós vamos ressuscitar num corpo de glória, incorruptível. Aleluia. Hoje nós moramos num corpo corruptível, cheio de falhas e fraquezas, mas nós vamos ressuscitar num corpo de glória incorruptível. Assim como Ele ressuscitou, a tua igreja vai ressuscitar. Aleluia. Então a nossa Páscoa é Cristo. Ele é o livramento da morte. Glória a Deus. Foi derramado o sangue do Cordeiro e passado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte, quando passasse, livrasse Israel. Essa era a Páscoa dos judeus. Mas a nossa Páscoa é Cristo, que ressuscitou para nos livrar da morte eterna.
da segunda morte, da condenação. Então Deus tem vida eterna para você. Deus tem morada no céu. Ele falou para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e crede também em mim. Eu vou para o Pai e eu estou indo preparar morada. Aleluia. Eu estou indo preparar morada eterna, porque o que eu vos dou é a vida eterna. Aleluia. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, igreja. Então nós precisamos agradecer a Deus por Jesus Cristo. Não existe outro que se compare a Ele. Os que passaram, os que foram no passado, todos falharam. O pastor pode falhar, a pastora pode falhar, o líder pode falhar, porque nós somos falhos, mas você olha para Jesus nessa noite. Aleluia. Ele é a tua referência, Ele é o teu representante legal, Ele é o teu advogado fiel. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, pela tua obediência, pelo teu amor incondicional, pelo teu perdão pelas nossas vidas. Senhor, sabemos que há um poder, há uma virtude no Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia é o Espírito de vida que está em nós, que está em nosso meio. Então, ora nessa noite, te peço, Pai, ressuscita nessa noite, ressuscita a tua igreja, ressuscita nessa noite, Pai, os projetos, os sonhos, meu Deus, os chamados, Senhor. Vai trazendo vida nessa noite, Pai. Aquilo que estava morto, aquilo que estava em trevas, aquilo que estava no escuro, aquilo que estava, Senhor, na escuridão, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, eu declaro que o domingo já chegou.
Só o Espírito Santo pode nos santificar, igreja. Essa é a função dele. Então nós buscamos o Espírito Santo. Nós clamamos o Espírito Santo e te pedimos, ó Deus, venha nos purificar. Venha nos lavar. Sabemos que nós podemos nos achegar ao teu trono com confiança, com intrepidez, Senhor, com ousadia, porque Jesus, sem pecado, levou os nossos pecados. Então eu tenho acesso ao Senhor. Então purifica a tua igreja, Pai, para que possamos nessa noite receber a tua presença. O Senhor recebeu o nosso culto, receber a tua bênção. Pai, recebe nessa noite este culto e faz, Senhor, aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que é a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Chama o pastor para encerrar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Oh, glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Tão somente pelo que Ele já tem dispensado para as nossas vidas. Amém? Deus eterno, Deus soberano, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos conceder mais um privilégio de estar na tua casa. Eu espero que teu povo em paz, com teu sobrenatural, com bênçãos sem medida, Senhor, guardando o retorno de cada um para os seus lares, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, repreendendo tudo que não provém de ti, Senhor, tudo que não for do teu agrado, Pai, que tu possa jogar por terra, Senhor, abençoar o teu povo, guardar, Senhor, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Que o grande